Eu exijo uma igreja perfeita, e o perfeita aí ela tem que ser assim, como se fosse de ouro, como que não haja nela nada de errado. Essa mensagem, como às vezes eu compartilho com os irmãos, ela surgiu de uma realidade, e a realidade foi de dois discípulos de Cristo conversando. Nós estávamos fazendo discipulado, dois discípulos membros dessa igreja, dois membros discípulos de Cristo que congregam aqui perfeitos, eu e o Noede. Então dá para ver, quero deixar bem claro, estou sendo irônico. Há mais ou menos 30 anos, o Senhor me levou a crer no Evangelho. E todo recém-convertido, ele tem uma visão da igreja. Ela é romântica, a visão. Ela é ingênua, a visão, e ela é antibíblica. Eu achava que os cristãos naquela igreja onde eu criei no Evangelho, eu sei que admitir que eles fossem perfeitos era demais, mas quase perfeitos eu achava. Eu achava que naquela igreja onde se pregava o Evangelho, e aquelas pessoas que eu ouvia e que levou um tempo para eu conviver, quando eu ia, ouvia a palavra, ouvia os cânticos da palavra, ouvia a pregação da palavra, eu idealizava aqueles irmãos e irmãs. Mas aí eu comecei a conviver com eles. E eu não esperava tantos erros, tantas falhas, tantos pecados. Mais tarde, eu tive o privilégio de conviver com os pastores, com a liderança daquela igreja. Eu estou falando de igreja, não de falsa igreja. E aí eu também vi entre eles erros, falhas e pecados. Comecei então, tudo isso meio que paralelamente, ouvi outros homens de Deus, por mídias, e homens que mesmo tão conhecidos, tão respeitados, e você começa a ouvi-los e às vezes tem oportunidade de conviver com alguém ou que conhece aquele irmão ou irmã que você admira, e aí você sabe que aquele irmão ou irmã também tem erros, falhas e pecados. Aí nisso também li homens do passado. E adivinha o que eu vi? Eu vi que eles tinham falhas, pecados. Enquanto isso, eu desenvolvia contato com a palavra de Deus. E eu descobri que os homens que o próprio Deus escolheu para escreverem a sua palavra, a nossa única base hoje, para anunciar a sua palavra ao mundo, pasmem, eles também tinham erros, falhas, pecados. Eu vi nesses homens, desde os meus irmãos no começo, quando eu criei, os pastores, com os líderes, esses irmãos que eu ouço, esses irmãos que eu li, os irmãos que estão descritos na Escritura, eu vi erros pessoais, pecados teológicos, mas teológicos, inclusive na Bíblia, sim. Estamos acompanhando Pedro, por exemplo. Ele tinha compreensões erradas teologicamente falando, sim.
Ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Pedro, e depois? Tá, mas depois da ressurreição, ele teve? Sim. Há um momento em que ele age como um fariseu hipócrita, teologicamente errado. E aí eu lembrei também agora do apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, o último apóstolo vivo, tendo a revelação do Espírito Santo para escrever o Apocalipse, e aparece um anjo. O que ele faz diante do anjo? Se dobra. O apóstolo João, 60 anos depois, aproximadamente, da ressurreição. Erro teológico, sim ou não? Precisa ser corrigido pelo anjo. E junto de tudo isso, sabe para onde eu olhava também? Para o espelho. Para o espelho. E não é que eu via, eu vejo no espelho. Erros, falhas, pecados. Então eu descobri um outro fato, descobri entre aspas. A igreja nunca foi perfeita. Nunca. Nós idealizamos a igreja primitiva. É só você ler Atos que esse idealizar cai por terra. A igreja nunca foi perfeita e nenhum homem de Deus na história foi ou é. Não existem. E se nós pudéssemos conviver com esses irmãos que já admiramos e ouvimos pela internet, você pode saber, você vai encontrar muitos erros, muitas falhas. Diante disso, eu gostaria de dizer então para vocês, membros da comunidade cristã de Londrina, congregantes, alguns que nós eventualmente recebemos uma mensagem assim no YouTube, eu gostaria de morar em Londrina para congregar na comunidade cristã de Londrina. Isso pode chocar vocês, eu sei. Mas nós aqui, os presbíteros, os membros, não somos perfeitos. Temos erros, falhas e pecados. A começar pela liderança, que há pouco nós estávamos reunidos. E chegaram dois irmãos agora, a primeira reunião que eles participaram, até onde eu os conheço. Posso dizer, Augusto e Gabriel, que vocês se identificam com essas... Cadê o Gabriel? Não estou vendo ele aqui? Aqui. Tudo bem, Augusto? Não tem problema, né? Irmãos, a igreja é assim. Mas aí alguns vão dizer, você está usando disso para justificar os seus pecados ou para viver errando. Sabe quem vai saber disso, se isso é verdade ou não? Deus. Deus que vê coração. Pode ser? Mas você não vai ver, nem eu. Só o Senhor que vê coração. O fato é que qualquer cristão, e é inversamente proporcional ao conhecer a Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vemos isso, irmão. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu abomino os meus pecados. Eu falo às vezes em tom de brincadeira, mas isso é muito triste. É fato também que quanto mais alguém conhece a Cristo, mais ele se vê longe da santidade de Deus. Irmãos, se nós fôssemos parar para ouvir e meditar em alguns dos cânticos que nós cantamos aqui, nós não vivemos grande parte do que nós cantamos. É fato que quanto ele mais cresce, mais ele se vê como o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo se via, irmãos, no fim da vida, o maior dos apóstolos, o principal dos pecadores. Isso não significa, em hipótese alguma, que um cristão viva pecando,
viva na prática do pecado, não se importe com isso. E não significa que ele não queira testemunhar do Cristo que ele professa, não significa que não haja vitória sobre os seus pecados. Não estou falando de alguém que vive citando o nome de Jesus, professando o nome de Jesus, mas Jesus não tem importância nenhuma e Jesus não transforma a vida dele. Não é isso que eu estou dizendo. Quem realmente foi convertido a Cristo, é impossível que não seja santificado. Quem nasceu de novo, é impossível que não cresça. Mas o parâmetro para a santificação e o parâmetro para o crescimento não somos nós, é Cristo. Inatingível. E quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu estou distante. Quanto menos eu conheço, mais eu acho que eu estou perto. Há poucos cristãos assim, maduros. A maioria é como nós. E como a igreja é composta de cristãos como nós, ela é falha. A igreja, os membros, os presbíteros, diáconos, a igreja que você congrega, ela é assim. E é diante dessa realidade que eu gostaria de ver com vocês 3 pontos de como nós lidamos com isso. Primeiro deles, Cristo mandou olhar para ele. Ele é o que da igreja? O cabeça. Ele mandou olhar, ele não mandou olhar para os outros. O que nós temos uma hierarquia de olhar em termos de ver erros e pecados. Primeiro, os dos outros. Bem depois, mas bem depois, os nossos. E aí, então, a gente lembra de olhar para Cristo. É verdade que o Senhor Jesus disse, primeiro texto, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, que nós somos chamados para ser diferentes, que Cristo transforma a nossa vida. É verdade. Nós não estamos defendendo a ideia de cristãos derrotados. Mas olha o que o Senhor Jesus diz para nós, e veja se você e eu, nós conseguimos viver isso. Isso é nosso chamado como cristãos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus está usando algumas figuras para a igreja. Para os discípulos dele, aqueles que a gente está acompanhando em João. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos salvos, regenerados para isso. Nós sabemos que é assim. Mas nós sabemos também que não é sempre assim. Nós desobedecemos a isso aqui. Nem sempre irmãos em Cristo, presbíteros, diáconos na igreja local vão ser sal e luz. Nós somos. Em Cristo nós somos, mas essa realidade espiritual deve se manifestar publicamente, praticamente, e aí nós nem sempre vivemos assim. A verdade é que jamais houve um cristão que tenha vivido 100% assim. Nunca houve. Eu dei um pequeno panorama aqui. Nunca houve. E eu creio que essa é uma das razões, para que o escritor aos Hebreus nos ordenasse a olhar para Cristo. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e
2. O escritor aos Hebreus, o autor é o Espírito, ele está falando para a igreja. E nós somos eu e você, aqueles irmãos há 2000 anos, e nós, eu e você, se realmente cremos no Evangelho. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. De que forma nós fazemos isso? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Aquele que começa, aquele que termina. A nossa caminhada deve ser, com isso, claro, do início ao fim, dependendo dele, olhando para ele, buscando nele. Há muita coisa que nós devemos nos livrar e que nos atrapalha, como essa versão diz. Há muita coisa, há os pecados dos nossos irmãos que nos envolvem. Nós temos alguma organização aqui. Os irmãos já sabem que um dos presbíteros ele é muito chato em relação a isso. Não vou falar quem é. E quando isso não acontece como foi acordado e combinado, esse presbítero que vos fala fica muito bravo. Aquele irmão que não fez o que deveria fazer, errou, falhou, pecou sim. Mas como eu ajo? Como é a minha resposta? É sempre em graça, amor e misericórdia. Estão rindo por quê? Há muita coisa que nos atrapalha, os pecados que envolvem os nossos irmãos e que eu tenho que conviver. Estou sendo irônico. Mas há os meus. No meu papel aqui estão os meus, assim, sabe? Bem grande. Os meus. Lembra, em escala de problemas e dificuldades, os pecados dos outros sempre são piores. E é por isso que o Espírito está dizendo para nós, olha para Cristo. Porque para Cristo você não vai ver isso. Nunca, jamais. Ele nunca errou a mão. Cristo foi manso e humilde, sim ou não, irmãos? Mas ele foi manso e humilde, sendo duro algumas vezes, sim ou não? Ele errou no processo quando ele fez isso? Não. Mas às vezes nós justificamos a nossa mansidão com passividade, está errado. E às vezes nós consideramos a nossa defesa da verdade como falta de misericórdia, está errado. Nós somos assim, pouco complicados. É por isso que a palavra diz, olhe para Cristo. Ele começou, ele disse que vai acabar. Quando você se decepcionar com os outros, olhe para Cristo. Quando você se decepcionar com você, olhe para Cristo. Quanto mais eu olhar para Cristo, menos eu vou me decepcionar com os outros e comigo. Não que os outros irmãos não vão falhar e não que eu não vá falhar, mas quanto mais dele, mais a realidade, a percepção espiritual vão estar latentes. Eu vou conseguir ver que nós somos pecadores. Nunca justificando a prática, mas reconhecendo que nós dependemos a cada dia. A cada dia, irmãos. Não é um versículo decorado das misericórdias de Deus. Isso não é uma força de expressão, não é uma hipérbole de eu querer pegar e falar assim, se não fossem as misericórdias de Deus, hoje não haveria nenhum ser humano vivo sobre a face da terra. Não é uma força de expressão, isso é verdade. Um regenerado, sim, ele nunca diz que está tudo bem para o pecado. Ele sabe das suas fraquezas.
nós não vamos dizer que nós vivemos na prática do pecado. Pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente. Se nós pudéssemos ouvir Paulo, ele fala, de jeito nenhum. Mas esse mesmo Paulo vai falar da luta dele ali, nessa mesma carta. Como já vimos, o Senhor sabe das nossas. Nós nunca vamos decepcionar o Senhor. Sabia disso? Ele nunca vai. Jesus não vai falar assim, eu esperava que você fosse fazer isso. E é só por causa de Cristo, irmãos. Isso que nós vamos aprender a olhar para Ele. Menos para os outros. Menos para as circunstâncias. Menos para nós, no sentido da nossa limitação e falência. Mais para Ele, mais para a sua graça, seu amor e sua misericórdia. O segundo ponto, e aqui é para nós, coloca o seu nome aí. Na igreja, a pessoa que mais precisa ser tratada sou eu. Eu, Marco. Deus vai usar vocês. Eu citei aqui um exemplo. Às vezes as coisas não acontecem como era para acontecer. Como eu reajo? Mal. Não, deve tratar na verdade? Corrigir? Sim. Amor corrige. Mas como essa correção é feita? E aí então eu preciso entender que o cabeça da igreja, ele tem um alvo na igreja dele, tratar comigo. Porque, irmãos, convenhamos, você consegue se mudar? Não, agora eu decidi parar de pecar. Você consegue fazer isso? Essa é a minha grande questão, quando às vezes nós falamos de santificação, que é a ação da graça de Deus, é quando você vê um irmão que está sendo santificado, você pergunta, não foi você que fez? Ele vai dizer, não, é a graça de Deus. Se conosco, que nós nos conhecemos, nós não conseguimos, que dirá com os nossos irmãos? Que poder nós temos de mudar quem quer que seja? É por isso, então, que nós falamos, Senhor, o que o Senhor quer com essa realidade, nessa relação, nesse meio, nessa situação, comigo? Me capacita, Senhor, nisso. Nós estávamos terminando a reunião e o Augusto, pela graça de Deus, orou. Senhor, nós queremos saber a Tua vontade diante das dificuldades que temos. E nós queremos não somente saber a sua vontade, nós queremos que o Senhor nos conceda graça e poder seu para obedecer a sua vontade. Porque nós não conseguimos nem discernir a sua vontade, quanto mais obedecê-la. E uma das ações mais anticristãs que um cristão pode tomar é abandonar a igreja local porque ela tem muitos erros. Lá tem muita coisa errada. Mas a gente estava até falando agora de alguém que estava congregando, e ele descobriu, ele levou um mês, faltou sensibilidade, discernimento, levou um mês para descobrir que tem coisa errada. E isso é claro na concepção dele, né? Não, está errado. Agora reflita, com todo cuidado, sobre a estupidez e a insensatez e a soberba de uma ação como esta. Eu vou sair da igreja, porque tem muito erro. Tem pessoas que fazem coisas erradas lá. Veja, para um cristão agir assim, o que eu estou dizendo? Eu não peco. Isso aí eu não faria. Não, tudo bem, você pode até não fazer isso, mas será que tem alguma coisa que você fez com seus irmãos e que porventura você tenha cometido algum pecado, sim ou não? Sim. Mas como é que eu vou sair de lá porque lá tem muita coisa errada? Ou as pessoas, não, a liderança isso, eu não estou pensando em ninguém não, tá? Mas isso acontece. A gente não vê ninguém criticando a igreja local por causa dos seus próprios pecados. Não, a igreja está com muita dificuldade por minha causa. Eu sou muito problemático lá. Sempre são os outros. O fato é que o Senhor quer tratar comigo. Comigo, quando eu digo comigo, você tem que dizer comigo.
Olha o que o Senhor nos ordena em relação a isso, e esse texto ele tem várias aplicações. Mateus, capítulo 7, versos 1 a 5. Várias aplicações do não julgar. Uma das erradas é não julgar ensino falso. Isso é errado. Julgar ensino não é que você não pode, você deve. Você deve examinar se eu estou dizendo aqui está certo ou errado. Eu não vou julgar o pastor Marco, porque ele é pastor. Não, julgue o pastor Marco no que ele diz. Esse é um dos textos distorcidos hoje. Agora, o julgamento nesse nível, porque tem muita coisa errada, as pessoas fazem errado, esse ou aquele, aí Jesus está falando para nós. E olha então como Jesus, que ele não erra, lembra? Ele vai julgar corretamente. Eu erro, você erra, ele não. Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Peraí, cuidado. Cuidado, não faça isso. Não é não tratar, não é não exortar, não é andar junto, mas não julgar. É diferente. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Não é uma ameaça de um homem, é Deus que está falando. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Você consegue ver, eu nunca tinha pensado nisso, já falei isso uma vez, mas quando Jesus ele está dizendo, por que você está olhando no cisco? E ele não está dizendo que há, porque porventura pode ser que haja uma trave. Não, se você está vendo um cisco, há uma trave no céu. Qual que é mais grave? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E algumas defesas, tem muito hipócrita na igreja. Olha como esse texto fala para nós hipócritas. Irmãos, isso aqui não é eu estava ouvindo o irmão Josemar ontem. Os fariseus eram religiosos. Não, todo mundo é religioso. O fariseu, todo mundo é fariseu. Naturalmente fariseu. Mesmo convertido, nós trazemos várias características farisaicas. Isso não é para o outro, não, isso é para mim e para você. Por isso que o Senhor ele tem alvo na igreja dele tratar comigo. Ele pode usar você para tratar comigo? É claro que sim, por isso que ele manda a gente estar junto. Mas o alvo sou eu. Eu diante dele. Claro que eu não estou dizendo que os pecados na igreja não devam ser tratados. Isso, não tratar os pecados dos irmãos, não é amar. O amor trata. Agora, nós precisamos tratar sabendo que todos precisamos ser tratados. Nós precisamos, aquele irmão precisa se arrepender, sabendo que todos nós precisamos nos arrepender, todos nós. Irmãos, isso não é uma força de expressão. Quanto mais eu e vocês conhecermos a Cristo, mais nós vamos ver que nós estamos longe disso. E que nós muitas vezes agimos assim. O ponto é que às vezes isso não acontece instantaneamente. A exortação feita à luz da palavra, com amor, graça e misericórdia, às vezes não acontece na hora e a resposta não vem na hora. Mas é só com os outros. Não, é com todo mundo. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Às vezes eu brinco aqui, a coisa que eu mais gosto é ser exortado por um irmão. Eu não vejo a hora dele me exortar quando eu estou errado. Eu espero que algum irmão chegue e me exorte hoje, alguma coisa que eu fiz errado. Ninguém vive assim. Ninguém age assim. E a palavra de Deus diz assim. A palavra está dizendo que ninguém, ele está falando para crente, porque o ímpio não ouve nada, falando para crente. Hebreus capítulo 12, verso 11, olha que Deus está dizendo para nós, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando você é exortado, o irmão tinha que fazer alguma coisa e não fez. Aqui não acontece.
né? Mas vamos admitir que acontecesse. Irônico de novo, né? Quando você tem que exortar que é algo difícil, e é sempre bom que a gente tenha em mente que é algo difícil. O meu negócio é sempre falar a verdade, eu sou bom para isso. E cuidado com esse discurso, porque a gente tem que se colocar no lugar do irmão, tem que ter misericórdia, porque a gente precisa dela. É difícil tratar, mas precisa por amor. Mas quando você trata à luz do que a palavra de Deus diz, a pessoa que está sendo tratada, ela não recebe com alegria naquela hora. Naquele momento, é triste. E às vezes aquele irmão, ele vai, não, mas não é assim, ele vai justificar, e ele vai trazer, mas ali, se ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, e ele está errado à luz da palavra, ele vai ter uma hora que ele vai dizer, é verdade, irmão, tem misericórdia, irmão. Mais tarde, porém, então no momento não é, mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela, pela disciplina, foram exercitados. Irmão, aquele dia você falou para mim, e eu fiquei, e aí eu já tinha pecado por não ter reconhecido, e eu acabei pecando porque eu tinha pecado naquele ato específico, e eu pequei por não receber a sua exortação. Me perdoe, eu estava errado. Irmãos, isso é maravilhoso, para mim é maravilhoso ver isso na igreja. É maravilhoso ver isso na igreja. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu errei, tem misericórdia. Para mim isso fortalece relacionamentos. Ele está dizendo, aquele que exercitar, ou seja, naquela hora ele não vai ouvir, ele vai resistir, mas o Espírito Santo de Deus vai tratando com ele, e aí então, é verdade. Mas nós queremos agora, para os outros, para nós não. Semana passada o Alexandre tratou da unidade da igreja, eu estava sentado aqui, o Augusto falou assim, hoje eu saí com as costas lanhadas, aquele dia eu saí com as costas lanhadas. Unidade da igreja. E ela batia aqui, e não é do meu jeito de falar, é um jeito mais tranquilo, mas estava doendo do mesmo jeito, e eu fui clamando misericórdia. Vamos lembrar do que ele falou. Do que o Espírito de Deus falou sobre a unidade da igreja. E como essa unidade deve ser manifesta? Capítulo 4, versos 1 a 3, de Efésios. Rogo-vos, pois eu, preso ou prisioneiro no Senhor, esse rogar é para a igreja, para cristãos, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Como nós somos chamados? Para que nós somos chamados? Nós somos justificados, para capacitados pelo Senhor, andar em novidade de vida, significa vida santa. Eu estou rogando para vocês, olha, lembra como vocês foram chamados. Andem para aquilo que vocês foram chamados. Nenhum cristão tem dúvida genuíno de que ele foi chamado para a santificação. Como isso se dá? Versículo 2, com toda a humildade, toda mansidão, toda longanimidade, suportando tudo uns aos outros em amor. Ninguém vive isso aqui plenamente. Ninguém. Alguém aqui que creu no Evangelho, levanta a mão dizendo que você vive isso aqui. Vamos perguntar para o reverendo Augusto Nicodemos, para o reverendo Hernandes Dias Lopes, homens de Deus, John MacArthur, John Piper, homens que nós admiramos, homens de Deus. Não se vive isso aqui. Eu não estou falando todas. Uma dessas plenamente? Não. Ninguém vive isso aqui plenamente. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que essa gente guarda a unidade na igreja? Vivendo assim. Lembra, eu estou fazendo a ressalva que não é necessária, mas eu estou fazendo. Nós não estamos passando mão em pecado, nós não estamos dizendo que é assim mesmo, não. Mas nós estamos tratando como vamos tratar entre nós, que somos pecadores.
Entre nós, os membros da igreja, deve haver toda humildade. Humildade é quando eu vou exortar o meu irmão, eu não vou com um ar de superioridade. Por exemplo, nem superioridade de vida, nem superioridade teológica, nem qualquer uma, porque se houver, é graça de Deus, então não há. Mas a gente age assim. Eu ajo assim. Com mansidão. Tratar com mansidão. Tratar da verdade com mansidão. Sem acusar. Sem veneno. Com longanimidade. Longanimidade é muita paciência. Como é que você trata aquele irmão? Longano. Aquele irmão precisa de muita paciência. Longanimidade. Você que creu em Cristo, você acredita que outros irmãos precisam ser longânimos com você ou não? Essa é uma via, essa ordenança é uma via de uma mão única. Não, você tem que aprender, porque você não precisa disso. Né, irmã Célia? Você falou, você me deu a deixa. Quem de nós não, irmão? Quem de nós? Cada uma dessas virtudes são capacitações do Senhor para lidarmos com os erros dos nossos irmãos e os nossos. É sobrenatural isso. É um poder sobrenatural e que vem de uma relação com aquele que é assim para conosco. Quanto mais eu estou em Cristo, mais eu vejo que o parâmetro de santidade é Ele, e esse pensamento está errado também. Não, medir. Mas quanto mais perto eu estou dele, mais eu vejo que eu sou pecador. Mas mais eu vejo que Ele é misericordioso, manso, longânimo comigo. E aí então, o fruto desse relacionamento vem para com os meus irmãos, e como eu preciso ser com eles assim. Isso é Cristo. Por isso que a religiosidade não produz isso. A religiosidade produz aparência externa. Eu quero ser tratado assim, com toda humildade, toda, hein? Não é um pouco, não é toda. Eu quero ser tratado com toda a mansidão. Viu, Flávio? Cadê o Flávio? Viu, Flávio? Me trate assim, irmão. Eventualmente, eu e o meu irmão temos alguns embates. Eu quero ser tratado assim. Mas daqui para lá já é diferente. Eu quero ser, mas tratar o meu irmão dessa forma é bem mais difícil. É ou não é? Irmãos, vocês conseguem ver como a nossa realidade, como a nossa pecaminosidade, como essa realidade está em nós ainda? Como a questão da santificação, a gente fala de santidade, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, é muito mais que isso, muito mais que isso. O fato é que precisamos destas virtudes, porque mesmo sendo espiritualmente um em Cristo, nós somos um. Todos aqueles que creem, e aqui estou falando da igreja local, se eu e vocês cremos em Cristo, de verdade, eu e vocês somos um em Cristo. Por mais que as nossas relações sejam difíceis, limitadas, como nós estamos vendo, nós somos um em Cristo. Agora, essa realidade espiritual deve se manifestar entre nós. Nós somos chamados com essa vocação. Mas a gente tem fraqueza inúmeras. Por isso que nós estamos dia após dia, meios da graça. Como é que está você? Como é que está você no seu tempo com o Senhor? Como é que você está?
Você e ele, a sós com ele. Lá no seu quarto, a hora que você fecha a porta. Você e ele, como é que está? Como é que está em quantidade? Como é que está em qualidade? Porque se não houver isso, esqueça que você pode obedecer isso aqui. Esqueça. Ninguém pode. Por isso que quando nós falamos da nossa unidade com Cristo, do morrer com Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste, a vida de Cristo se manifesta sim porque Ele é isso aqui. Ele é humilde. Nós cantamos aquele cântico que o irmão Júlio, da primeira igreja, ele é o tudo de Deus, Ele é a nossa humildade, Ele é a nossa mansidão, Ele é a nossa paciência. Ele. Por isso que nós precisamos dele. Andar com Ele, viver nele, levar a morrer dele. Mas então não tem nenhuma razão, então, já que a igreja não é perfeita, e aí? A única razão para se abandonar a igreja local é se ela não prega mais a palavra de Deus. Porque se a igreja local não prega mais a palavra de Deus, tem uma coisa que ela não é, que é o quê? Igreja. Pode ser um clube, pode falar do nome de Jesus, pode ter um monte de coisa, mas ela não é igreja. Pode chover, canivete aberto. Essa é da tua época, né, Juarez? Chover, você já viu essa expressão? É nova. O jovem aqui não sabe o que é essa. Pode fazer acontecer. Mas, se não tem palavra, não tem igreja. Irmãos, um dia, mais cedo ou mais tarde, eu coloquei, se é que isso já não aconteceu, já aconteceu, eu vou decepcionar você. Pode ser que eu não te cumprimente, ou eu, ou o Flávio, ou o Móris, ou o Danilo, ou o Augusto, ou o Gabriel, ou o Alexandre, ou os diáconos, e não dê a atenção que você precisava. Isso acontece. Pode ser que a nossa pregação não seja igual a do tio Nico. Eu posso decepcionar você e vai acontecer. Pode ser que a gente tenha até algumas divergências teológicas em alguns pontos que não são fundamentais, mesmo você sendo membro aqui. Eu vou decepcionar você. Mas saiba, ela é uma faca, uma espada que corta dos dois lados. Há uma boa chance de você me decepcionar também. Mas Cristo e a sua palavra nunca vão fazer isso, nem comigo, nem com você. Se você foi realmente convertido ao Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova. É a notícia de que Deus amou pecadores como eu e vocês. E Ele amou tanto que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho, diferentemente de nós, sem pecado. Ele é Deus encarnado, sem nunca ter cometido nenhum pecado. E Ele veio para morrer na cruz por pecadores. Todos aqueles que o recebem, que creem, receber é crer. Eu ouvi que Jesus veio há 2000 anos e ele disse que ele morreu por pecadores. E se eu crer nele, eu recebo uma nova vida. Eu creio. Se você crer, foi o Espírito de Deus que revelou para você. E por você ter crido, você vai se arrepender. Você vai ver de muitas coisas que você não está vivendo aqui agora, você se arrepende. Você creu no Evangelho. Se você creu no Evangelho, ainda assim você e eu vamos decepcionar outras pessoas, mas o Senhor do Evangelho jamais. Por isso que para nós a palavra é inegociável. A comunidade cristã de Londrina definitivamente, com letras garrafais, não é perfeita. Mas nós, pela graça de Deus, não vamos negociar a palavra. Porque ela é a nossa fonte segura. Porque quando eu decepcionar você, eu vou falar, querido, olha para o Senhor. Me perdoe, mas olhe para o Senhor. Eu espero que você diga isso também para mim. A palavra e o Evangelho são as nossas únicas seguranças.
Homens e mulheres, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo espirituais, pecam. Salmo 119, versos 89 a 92, e 1 Pedro 1, 24 a 25, fala da palavra. É claro que há inúmeros textos da palavra. Nós vamos ficar com esses dois. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ou seja, ela é imutável. A palavra de Deus, como Deus não muda. A tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabelece a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Se a tua lei ou a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Já teria, como já pensei algumas vezes, em desistir. Olhando para mim, mas é a palavra. É a palavra que confronta, é a palavra que apresenta misericórdia. E o 1 Pedro? Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, e a relva murcha e cai a sua flor. Estou falando da realidade desse mundo que é passageira, do ponto de vista físico, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Sem a palavra, e entendamos, porque há muitos erros feitos em nome da palavra, a palavra centrada no Evangelho, não há igreja de Cristo. Há muita gente usando a Bíblia de maneira errada. Ela tem que estar centrada no Evangelho. É por isso que há uma única razão de você abandonar um grupo, se ali não há mais palavra. Porque pessoas que falham, como você e eu, vai haver em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Às vezes, na sua percepção, na minha percepção, não vai ser tratado como deveria, mas isso também é um pecado. E você vai para outros lugares, às vezes eu vejo, irmão, eu vi isso, ou aquela igreja, irmão, aquela igreja, ela é uma igreja que tem pecadores como eu e você. O único perfeito é o cabeça daquela igreja. Nós precisamos entender que o problema não está nos erros, nas falhas e nos pecados do meu irmão, mas como eu, como cristão, à luz da palavra, vivo, reajo. Eu estou agindo com toda humildade, mansidão, longanimidade e suporte. O suportar, falar, não é o que eu tenho que aguentar, suportar é da base para aquele irmão, é apoiá-lo. Agora, sem a palavra que nos confronta, eu espero que você esteja sendo confrontado como eu estou sendo agora e como eu fui na meditação do texto. Sem essa palavra que nos mostra que nós somos, não há igreja. O que nós poderíamos aplicar, irmãos? Primeiro, olhe para Cristo. Obviamente, você não vê ainda se você crê, a gente vai vê-lo um dia. Mas é com olhos espirituais, é o Cristo da palavra, é a palavra dele, não se desvencilhe a palavra dele. Quanto mais contato que eu e vocês temos com a palavra dele, mediante o Espírito centrado no Evangelho, quando surgirem situações, mais a palavra vai vir pela ação do Espírito, e eu vou saber como lidar, vou saber como responder, como reagir, eu vou saber que eu preciso me arrepender se eu errei. Olhe para o Senhor. O segundo é, peça, eu aprendi isso com o irmão John Piper, a pessoa por quem eu mais oro sou eu. Peça para o Senhor tratar com você. Sim, não vou orar, claro que nós vamos orar pelos nossos irmãos, nós falamos agora, conversávamos, eu tenho compartilhado isso com os irmãos, que a minha oração para nós, o presbitério, é que cada um de nós ande com o Senhor individualmente, porque quanto mais nós andarmos com Ele, mais a nossa relação vai ser melhor. Não sem dificuldades, mas nós vamos lidar com graça, misericórdia, sabedoria e discernimento. Peça para o Senhor tratar com você. E tudo isso tem que ser mediante a palavra.
Hoje é importante esse momento? Quantas vezes nós não brigamos por esse momento? Mas é só ele? É claro que não. É claro que não. Se alimente da palavra, para que o Senhor nos conceda a graça de, ainda que sendo quem somos, vivamos desta forma, como Paulo escreveu aos Efésios. Eu queria terminar com a citação de um irmão que eu mandei para vocês essa semana, do irmão Charles Spurgeon. E ele está falando para mim e para você, ele diz assim: vocês que são membros da igreja, não a acharam perfeita. Quando você veio para cá, você não achou ela perfeita, ela tinha seus defeitos. E espero que sintam quase felizes por não tê-la encontrado assim. Como? Se eu nunca tivesse me tornado membro de uma igreja, até que encontrasse uma que fosse perfeita, eu jamais teria me filiado a uma. Por quê? Porque ela não existe. E no momento em que eu me tornasse membro dela, se tivesse encontrado uma, eu a teria estragado, pois ela deixaria de ser uma igreja perfeita após a minha entrada. E essa frase é maravilhosa. Ainda assim, imperfeita como é, a igreja de Cristo é o lugar mais querido na terra para nós. Isso mexeu comigo. Nós temos na minha casa enfrentado lutas. Quem de nós não tem? Lutas. A minha é diferente da sua. Mas é com os meus irmãos que eu posso falar de coisas que nos dão esperança. É com os meus irmãos que nós vamos falar de realidades que realmente importam. É com eles que eu posso chorar. Mesmo que eu ame os meus familiares que não têm a Cristo, eu não tenho relação com eles. Não é para nos afastarmos, mas os nossos princípios, as nossas realidades, a nossa vida, a nossa esperança é outra. Não é pouco outra, é totalmente outra. A comunidade é imperfeita, mas é o lugar, se você é membro aqui, se você está vindo para ser, eu espero de verdade que seja para você o lugar mais querido. Não esse lugar, nós vamos embora. Isso aqui é um barracão que deu uma maquiada. Mas eu e vocês, que quando nos reunimos para, seja no tomar um café aqui à terça, seja nos grupos nas casas, seja no ministério para reunir para falar dos trabalhos, seja no grupo de música que está aqui e para ensaiar, a igreja está junto. Que o Senhor nos dê esse amor pela igreja que Ele tem, uns pelos outros, ainda que sejamos tão imperfeitos, sempre olhando para Ele, para a glória dEle.